Olá, crianças, a paz do Senhor, como vocês estão? Aqui espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Hoje nós estamos na lição de número 13, isso mesmo, que já estamos no finalzinho da nossa lição, na nossa última lição, que é a lição de número 13, isso mesmo. Mas antes de iniciarmos, com a nossa palavra, com a nossa lição, vamos fazer nosso momento de oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos curvar a nossa cabecinha e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um domingo de EBD. Obrigada por nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Continua, Senhor, conosco. Nos ajuda a aprender mais e mais da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, agora nós vamos fazer o nosso momento de louvor. Isso mesmo, vamos cantar um corinho pequenininho, mas muito conhecido de vocês. Vamos cantar junto com a tia. Ele é assim: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Sorrindo eu vou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Sorrindo eu vou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Amém, criança, isso mesmo, o Senhor, o Papai do Céu, o nosso Deus maravilhoso, Ele é muito, mas muito bom para nós, não é isso? Ele é muito bom para nós, crianças. Então, agora, vamos para a nossa lição de hoje, Vamos falar agora sobre o nosso momento de quê? Da palavra. Vamos agora ao momento da palavra do Papai do Céu. Então, se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e vamos abrir o versículo junto com a tia. E o versículo de hoje, ele se encontra onde? Em Salmos 34. Salmos 34 e 4. Achou aí na sua Bíblia? Procura aí na sua Bíblia e vamos ler junto com a tia. Mas olha só, criança. Como é que essa menina está? Como é que essa criança está? Olha como ela está. Ela está com... Como é que se diz aqui? Quem sabe ler? Vamos ler junto com a tia. Ela está com medo. Ela está com medo. Quem aí já teve medo? Levanta a mão. Eu já tive medo. Vocês aí já tiveram medo? A tia já teve muito, mas já teve muitos medos. Vocês também já tiveram medo? Quem aí já teve medo de escuro? Levanta a mão. A tia já teve também medo de escuro. Meu Deus, mas olha só, criança. Olha só. O nosso versículo de hoje, ele vai falar justamente sobre isso. Olha só. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmos 34 e 4. Olha como ela tá, criança. Olha a diferença agora. Porque ela tá assim, ó, tranquila, sossegada, tá vendo? Por quê? Porque o Senhor o livrou de todos os seus medos. Cadê aquela criança apavorada? Não tem mais. Sabe por quê, criança? Porque ela confiou no Senhor e o Senhor o livrou de todos os seus medos. É assim que nós devemos fazer, Devemos o quê? Confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele nos livra de todos os nossos medos. Então, se a gente tiver com medo, a gente vamos orar e pedir ao Papai do Céu para que Ele nos livre de todo o nosso medo, porque é isso que o Papai do Céu faz, Ele sempre está conosco, Ele sempre está ao nosso lado, nos livrando de todo o mal, Ele sempre está conosco em todos os momentos. Então, nós não devemos temer a nada. É, criança, isso mesmo. E a nossa lição de hoje
É a lição de número 13, que nós vamos conhecer o amigo corajoso. Olha as crianças, tá vendo? O amigo corajoso. E quem foi esse amigo corajoso? Quem vocês acham que foi esse amigo corajoso? Hoje nós vamos conhecer ele. Foi o amigo chamado Daniel. Isso mesmo, criança. Olha só. Daniel, criança. Daniel, ele reinou no reinado do rei Dário. Ele estava lá no reinado do rei Dário. E Dário, o rei, ele gostava muito de Daniel, porque Daniel, ele era um homem muito honesto. Ele era um homem em quem se podia confiar. Era um homem de Deus, né? E o rei Dário, ele, diante de tantos homens, para ele era o preferido. O Daniel era o preferido do rei. E o que aconteceu, criança? Vocês acham que os homens que estavam no reinado do rei, vocês acham que eles gostaram disso, de saber que Daniel era o melhor para o rei Dário? Não. Eles não gostaram nada disso. E eles ficaram o quê? Com raiva de Daniel. Ficaram com muita raiva de Daniel, porque Daniel, ele era o preferido do rei. E o que eles fizeram, criança? Eles começaram a tramar contra Daniel. Eles procuravam ver alguma falha de Daniel. Eles procuraram ver algum erro em Daniel e começaram a procurar ver se Daniel errava, se Daniel tinha algum erro. Mas só, criança, que Daniel era um homem temente ao Papai do Céu. Daniel era um homem de Deus. Daniel, ele era um homem honesto. Então, eles encontraram... Vocês acham que eles encontraram algum erro em Daniel? Não, criança, eles não encontraram nenhum erro em Daniel, porque Daniel, ele só fazia o que era certo, o que era correto. E os homens não encontraram. Daniel, ele tinha um coração puro, ele tinha um coraçãozinho muito bom, e ele não fazia nada de errado. Então, os homens não encontraram nada, porque os homens queriam encontrar alguma coisa de errado em Daniel para ir correndo contar para o rei que Daniel tinha feito algo de errado, e daí o rei não gostar mais de Daniel, né? Era isso que eles queriam, que o rei não gostasse mais de Daniel, e aí tramaram ver se Daniel fazia algo de errado, mas não encontraram. Então, o que foi que eles fizeram? Eles se reuniram, criança, e tramaram contra a vida de Daniel. Eles queriam acabar com a vida de Daniel. Então, eles foram até o rei e disseram para o rei: Rei, a partir de hoje, durante 30 dias, quem adorar a outro Deus, quem orar a outro Deus que não seja o Senhor, será lançado na cova dos leões. Olha para aí, criança, como eles eram mal, tá vendo? Eles queriam que Daniel não adorasse mais, não orasse mais ao nosso Deus. E eles fizeram isso de propósito, né? Para que Daniel adorasse ao rei. E o rei, né, ficou assim maravilhado com aquela lei. E eles pediram para que o rei assinasse, né? O rei Dário tinha que assinar aquela lei, porque quem desobedecesse iria fazer o quê? Iria ser jogado na cova dos leões. Mas o rei fez o quê? O rei assinou aquela lei. Então, criança, o que aconteceu? Vocês acham que Daniel, ele iria adorar a outro Deus? Ele iria orar a outro Deus, a não ser o Deus, ao nosso Deus maravilhoso? Vocês acham que Daniel ia fazer isso? Quem respondeu? Como é? Daniel, ele fez o quê? Adorou a outro Deus? Não, criança. Daniel, sempre que ele ia orar, ele ia para o seu quarto, olha só. Ele abria a sua janela e ia para o seu quarto. Como o templo de Jerusalém era muito longe e ele não podia ir até lá, né? Orar no templo de Jerusalém, então ele orava no seu quarto, com a sua janela aberta, né? Voltada para o templo de Jerusalém, que era muito longe, mas ele mesmo assim, ele ia orar, ele ia falar com o Papai do Céu. Olha só. E quem são esses aí na janela? São os inimigos de Daniel, criança. Olha só.
Os inimigos de Daniel foram lá, ó, espiar Daniel, ver se Daniel estava orando. E Daniel estava orando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, falando com o Papai do Céu. Mas os espiões, crianças, eles não gostaram. E eles foram lá espiar Daniel. Por quê? Porque eles queriam acabar com a vida de Daniel. Então eles foram correndo contra o rei, né? Contar o rei. E eles foram lá onde estava o rei e disse: rei, olha só. Eles foram lá correndo, ó, contar para o rei e disse: rei, Daniel, ele está orando ao seu Deus. Ele está orando ao Deus dele. Ele está adorando a outro Deus, a não ser o Senhor. E o rei ficou assim, né? Porque o rei gostava muito de Daniel. E o que aconteceu? Os homens disseram para o rei: então, rei, ele tem que ser lançado na cova dos leões, porque ele desobedeceu ao decreto, ele desobedeceu à lei que o Senhor assinou. Aí o rei, né, ficou assim, ficou tentando de todas as formas não fazer com que Daniel fosse lançado, né, na cova dos leões, mas o rei não podia fazer nada, porque o rei tinha assinado, ele não podia voltar lá atrás, porque quando o rei assina, está assinado, ele não pode voltar atrás, e o rei já tinha assinado. Então o que aconteceu, criança? Daniel teve que ser lançado na cova dos leões. E o rei foi lá, né? Foi até Daniel, foi antes dele ser lançado, e disse que o seu Deus o livre, né? Que o seu Deus possa o livrar da cova dos leões. E Daniel, criança, foi lançado. Olha só, criança. Daniel, ele foi lançado, olha, na cova dos leões. Olha só, criança. Olha, Daniel na cova dos leões. Os homens, criança, eles empurraram Daniel, ó. Eles abriram, empurraram Daniel dentro da cova dos leões, ó, e fecharam a entrada, ó. E colocaram, criança, uma grande pedra. Tá vendo? E Daniel não pôde sair de lá. Daniel foi lançado lá, nessa cova dos leões. E o que aconteceu, criança? O rei, né? Ele voltou para o palácio. Ele ficou, criança, muito triste. O rei voltou para o palácio e ficou sem conseguir dormir, porque o rei ficou muito triste, né, com o que aconteceu, né? De que ele não queria ter lançado Daniel na cova dos leões. Ele ficou sem conseguir dormir, passou a noite acordado. E o que aconteceu, criança? Daniel foi surpreendido, criança. Por quê? Porque o Senhor, ele o livrou. Olha só, criança. O Senhor livrou Daniel, ó, da cova dos leões. E os leões não fizeram nenhum mal, porque o Senhor enviou um anjo, ó. Tá vendo, criança? O Senhor, ele mandou um anjo até a cova dos leões. E o anjo fez o quê, criança? Fechou a boca dos leões. Deus, criança, fez isso, olha. Olha o que foi que Deus fez, tá vendo? Fechou a boca dos leões para que os leões não fizessem nenhum mal com Daniel, não ferisse Daniel, tá vendo? Olha só. Porque Daniel, ele era um homem obediente ao Papai do Céu, um homem fiel ao Papai do Céu. E o Senhor mandou um anjo, tá vendo? Mandou um anjo para livrar Daniel, tá vendo? Da boca dos leões. Olha só. E o que aconteceu, criança? Quando foi logo cedo, o rei foi lá, né? Foi ver como era que estava Daniel, né? Porque ele esperava que Daniel já estivesse morto e ele com o coração muito aflito, porque ele não conseguiu dormir durante a noite. Então ele foi lá ver como era que estava Daniel. E olha como era que estava Daniel. Então, criança, o rei foi lá depressa ver como era que estava Daniel. E ele pegou e chamou, né, Daniel. Olha só, o rei chamou Daniel. Daniel, está vivo? Tá vendo, criança? E Daniel estava vivo. Daniel estava lá, ó, feliz da vida, porque
Daniel estava vivo. O Senhor não deixou que acontecesse nenhum mal. E Deus o livrou, tá vendo? Então, quando Daniel estava lá, que o rei perguntou a ele se ele estava vivo, Daniel respondeu o quê? Que o rei viva para sempre. Olha a felicidade de Daniel. E Daniel respondeu, né, para o rei: o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Tá vendo, criança? O que foi que Deus fez com Daniel? Fechou a boca dos leões. E o rei, criança, como vocês acham que o rei ficou? O rei mandou tirar Daniel dali depressa, né? Rapidamente. O rei mandou tirar Daniel das covas dos leões. Por quê? Porque o rei estava muito alegre por ver que os leões, criança, não fez nenhum mal com Daniel. E o rei ficou muito alegre porque nenhum leão fez nada com Daniel. E Daniel saiu dali do jeito que entrou. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Daniel não saiu com nenhum ferimento. O rei não encontrou nada. Ele não saiu cortado, não saiu arranhado. Ele saiu do jeitinho que entrou, com nada de mal. Nada aconteceu com Daniel. E Daniel saiu muito, mas muito feliz. E o rei também, né, criança? O rei ficou muito feliz porque viu que Daniel, tá vendo? Porque viu que Daniel foi protegido pelo seu Deus. Tá vendo? O rei ficou muito feliz também porque Daniel foi protegido pelo seu Deus. E é isso, criança. É isso que vocês devem fazer, né? Não deve temer a nada, porque assim como o Papai do Céu mandou anjo para livrar Daniel da cova dos leões, ele também faz conosco, né? Ele livra você do seu medo. Ele nos livra de todo mal e não deixa que nada de mal aconteça. Então, criança, se você tiver medo, qualquer medo, você no seu cantinho, ou vai para o seu quarto, ou em qualquer lugar que você tiver medo, você vai orar e vai falar com o Papai do Céu, vai fechar seus olhinhos e vai falar com o Papai do Céu. E o Papai do Céu, ele vai lhe livrar de todo o mal e não vai deixar que nenhum mal aconteça com você, assim como ele fez com Daniel, que não deixou que nenhum mal acontecesse com Daniel. É assim que nós devemos fazer, né? Ser fiel, obediente ao Papai do Céu. E sempre que nós tiver algum medo, nós falar com o Papai do Céu. E o Papai do Céu, ele vai nos livrar, assim como livrou Daniel da cova dos leões. É isso, criança. Por hoje nós encerramos esse trimestre maravilhoso, onde conhecemos sobre muitos amigos, né, do Papai do Céu. E encerramos com a nossa lição de número 13. E eu espero vocês nas próximas lições, né? Que irá começar tudo de novo, lição número 1, número 2. Então, criança, eu conto com vocês nos próximos domingos, né? E até domingo que vem. Um beijão pra você, um abraço bem apertado. A tia não vê a hora de passar tudo isso para nós nos encontrarmos, fazermos nossa confraternização de final de trimestre, onde hoje nós não podemos fazer, né? Esse momento tão maravilhoso. Mas eu espero que vocês continuem aí bem, né? Continuem estudando com a tia, né? A palavra do Papai do Céu, que é muito, muito bom. E eu conto com vocês nos próximos domingos para nos vermos mais uma vez, tá, criança? Tchauzinho e até mais!